Olá, olá, meu povo! Sejam bem-vindos, vamos chegando, sejam muito bem-vindos à nossa live. Olá, olá! Sejam bem-vindos! Tudo bem? Muito bom ver vocês aqui. Por favor, dá um joinha se o som está bom, se o som estiver ok. Olá, olá! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live da Escola Corina Novelino. Nós vamos tratar de um assunto muito importante hoje. Deixa eu ajustar aqui. O som tá ok? Então tá bom. Então tá bom. Gente, nós estamos no Insta e estamos tentando aqui nesse Insta, que tá meio difícil hoje. Vamos tentar aqui. E no Face também. Vamos ver se para aqui. Olá, vamos chegando, meu povo. Sejam bem-vindos. Ó, vai ficar um pouquinho torto, mas tá bom, né? Conseguem me ver? Ótimo! Então nós vamos iniciar mais uma live. Muito bom estarmos aqui hoje, né? Pra gente tratar de um assunto tão importante nesse mês de setembro amarelo, né? Que é uma cor que a gente ama muito e que traz muito sobre vida. Então a gente precisa falar sobre a vida, nós precisamos falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional e como a gente constrói isso em família. É possível? Claro que é. A família é o local de construção da saúde emocional, né? Então, nós vamos hoje, gente, nós temos brinde especial para todos que acompanharem a live hoje. Tem um brinde especial que é um mini book em PDF sobre saúde emocional em família, tá bom? Então, para ganhar o mini book, basta estar na live. Nós vamos deixar aí um desafio, tá? Então, basta estar aqui, curtir o vídeo. Quando a gente terminar aqui, nós vamos subir esse vídeo, compartilhar com vocês. Curtir esse vídeo, dizer nos comentários o que mais fez sentido, o que mais te marcou, e marcar uma pessoa que possa ser beneficiada, que precise, que seja bacana que ela receba essa informação. Combinado? Então, depois ao final aí nós vamos repetir de novo para vocês sobre esse desafio. Todo mundo que estiver aqui vai ganhar esse mini book, tá bom? E tem também sorteio. Hoje tem sorteio de um livro muito lindo que se chama As 5 Linguagens do Amor da Criança, que é muito lindo e que nós vamos fazer o sorteio ao final. Na verdade, eu vou explicar depois, tá? No final de novo, mas nós vamos, ao longo da live, existem 2 palavras-chave que quem descobrir, lá no final a gente vai pedir para deixar o que você acha que é aí as 2 palavras-chave, e quem ganhar, ganha, né? Quem acertar, ganha o livro, tá bom? Mas no final eu repito, não ficam preocupados com isso agora, não. Vamos conversar sobre esse assunto muito, muito, muito importante. Boa noite todo mundo, sejam muito bem-vindos, viu? Muito bom que vocês estão aqui com a gente hoje, que bom. E o meu computador tá entrando um negócio estranho aqui. Então, a saúde emocional em família é algo que a gente precisa muito falar. A gente precisa muito refletir e a gente precisa muito transformar algumas rotinas, algumas das nossas formas de viver em família. Isso é muito importante, né? Nesse setembro amarelo, a gente pensa de forma mais intensa aí nas doenças emocionais, né? Que aumentam a cada ano, sim. Aumentam de forma muito grande aqui no Brasil.
aumenta entre as crianças. E a gente precisa trabalhar mesmo a prevenção das doenças emocionais. E tem algo melhor que trabalhar a prevenção verdadeiramente. Sabe o que é trabalhar a prevenção? É quando a gente começa pelo começo. E o que é o começo, minha gente, da vida? É a infância. É na infância que a gente previne. É na infância que nós vamos prevenir e transformar a humanidade toda. Então precisamos focar, né? Então é necessário a gente pensar em toda essa questão preventiva, né? E não tá legal esse negócio aqui hoje, mas vamos ajustando aqui. Vai ficar torto, mas não cai. Aí, a produção foi quebrar o meu tripé, sabe? E aí a gente vai ficar assim meio tortinho hoje. Não tem problema não. Tem problema não. Então vamos trabalhar a prevenção, né? A família é o local onde nós aprendemos a construir amor. Onde nós aprendemos a construir o ato do perdão, né? De perdoar. Onde nós vamos aprender a desenvolver as nossas humanidades, né? Que é isso, né? As nossas habilidades humanas, as nossas potências humanas. É na família que a gente aprende a construir tudo isso. Mas, obviamente, é ali também que a gente tem alguns impactos negativos que dificultam esse processo e que impactam o ser humano por muito tempo, né? Nós estamos em constante processo de melhoria, em constante processo de transformação. Constante. Nós estamos evoluindo sempre, né? A gente que lida com a criança, a gente vê o quanto elas se desenvolvem, o quanto elas evoluem de forma muito rápida, o quanto elas aprendem, elas são muito perceptivas, de forma muito rápida, né, gente? Como desenvolve uma criança? A gente precisa ter um olhar, olhos de ver, enxergar a criança, como Maria Montessori tem nos trazido, né? É preciso olhar a criança enxergando, desenvolver o olhar, né? Os olhos de ver. Então, como nós estamos nesse processo sempre de constante melhoria, de constante evolução, a família também é esse local. A família é o local onde nós vamos desenvolver, onde nós vamos aprender, onde nós vamos desenvolver essas potencialidades humanas. Mas essa família real, não aquela família margarina. Sabe o que é uma família margarina, né? Aquela família de comercial de margarina. Aquela família idealizada, que a gente idealiza e quando não acontece, porque não é uma família real, a gente se frustra, a gente se debilita, a gente se fragiliza. Não existe no planeta Terra nenhuma família de comercial de margarina. E projetar no outro que eu gostaria que ele fosse para mim é algo muito nocivo e prejudicial aos relacionamentos, à nossa saúde mental e à saúde mental do outro. E a gente tende a fazer isso, né? A gente tende a fazer isso com as nossas crianças, com o parceiro, a gente tende a fazer isso. Ai, mas eu queria que o meu filho fosse assim. Eu queria que ele fizesse assado. Eu queria que ele fosse isso porque na minha infância eu não pude fazer, então agora ele vai ser a projeção do que eu queria. Gente, olha que pensamento egóico, né? Projetar na criança para ela ser o que eu não consegui ser. Quando a criança é um universo à parte que vem com a projeção dela mesma, com as suas vontades, com as suas habilidades, com as suas potencialidades, com as suas dificuldades a serem vencidas. As crianças não são nossos projetos, elas são um projeto delas mesmas, né? E projetos divinos. E a gente precisa ofertar o melhor, sabe? O que a gente tiver de melhor para auxiliar as nossas crianças nesse processo maravilhoso que é o desenvolvimento infantil. Então, para a gente trabalhar saúde mental em família, nós precisamos exercitar primeiro, fazer um resgate da nossa infância, da nossa criança interior,
Muitas vezes essa criança interior ferida, porque nós estamos num contexto, né, num local onde nós estamos todos aprendendo, evoluindo, e nossos pais ofertaram para nós o que eles tinham, o que eles podiam, o que eles sabiam, né? Então, primeiro passo para a gente exercitar uma saúde emocional em família é a gente exercer gratidão, né? Exercitar a gratidão. Exercitar a gratidão, honrar aquilo que nós recebemos e ressignificar aquilo que nos trouxe dificuldade, aquilo que nos trouxe dores. Ressignificar. Para que a gente consiga, então, não repetir aquilo que não deu certo no nosso contexto de família, para que a gente não repita esses padrões de enfermidades, esses padrões doentes, esses padrões disfuncionais, né, que não funcionaram, mas para que a gente consiga, ao acertar, ao honrar o que nós recebemos, transcender. Transcender. Então, como a gente consegue transcender? Quando a gente utiliza tudo aquilo que nós recebemos de bom e aquilo se torna para nós adubo para o nosso crescimento. E aquilo que nós recebemos de ruim, a gente quebra o padrão. A gente entra num processo de foi importante, não foi o que eu gostaria de ter recebido, mas eu entendo que foi o que eu recebi, a aceitação. E a partir daí, ressignificar e transcender. Aí entra a necessidade de compaixão, compreensão, perdão, para que a gente consiga não repetir padrões de adoecimentos familiares. E a gente consiga, então, transcender, que é fazer diferente e não repetir o que recebemos de padrão nocivo. Muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda psicológica, de terapia, de consultorias para fazer esse processo. Ou então internalizando, autoconhecendo, conhecendo esses padrões que não nos servem mais, olhando para eles como se fossem bagagens que nós não precisamos mais. E que a gente vai fazer um esforço todos os dias de dissolver, de despir dessas bagagens, desse peso que não serve mais. Não nos serve mais. Isso não é um processo fácil, mas é necessário e libertador. Extremamente libertador. Então vamos lá, né, meu pessoal? Então quando a gente faz esse processo de ressignificação, de transcender, de vencer, nós precisamos de autoconhecimento, né? Autoconhecimento para conhecer esses pontos em nós, para que a gente consiga fazer diferente, vencer esse padrão e não repetir os padrões de dor. E para isso a gente precisa ser autor da própria história. A gente precisa sair do papel na vida, sair do papel de vítima. Porque quando eu me sinto vítima, quando você se sente vítima, você perde força de transformar, de modificar, de construir e de criar. Faz sentido para você isso? Dá para entender? Quando a gente se vitimiza, quando a gente se sente o ofendido, o magoado, o ferido, a gente se coloca num papel de vítima da vida, a gente perde aquela força de fazer diferente, de mudar, de construir, de desenvolver autoconfiança. A gente deixa de ser autor da própria história para que façam da nossa história o que o outro achar melhor. Então o processo de autoconhecimento ele envolve muito isso, deixar esse papel de vítima para construir a nossa história. E a partir de então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, ao constituir uma família, nossa família, você sai de um contexto familiar e aí você constitui a sua família com seus filhos, com seus netos, vem uma oportunidade de fazer diferente. Vem uma oportunidade única, nova, de mudar padrões, de evoluir, porque nós estamos sempre progredindo, sempre evoluindo e sempre melhorando. Isso faz parte da natureza humana, da nossa essência. Então a gente sai desse papel e passa a transcender, ressignificar, quebrar padrões e fazer diferente. E nós estamos
nessa fase, né, de renovação. Isso é planetário, isso acontece em todos os níveis, isso acontece na educação, isso acontece dentro dos lares. Por isso a gente ouve tanto assim, na minha época não era assim. E não era mesmo, era diferente. Agora essas crianças são diferentes, elas são mesmo, muito diferentes. Nós, alguns de nós, né, a gente ouve muito, nossa, antigamente as crianças demoravam até para abrir os olhos. E hoje em dia, como é que é, né? Gente, é tudo muito mais rápido, né? É tudo muito mais ágil. Então tudo mudou. Não dá para continuar educando como a gente educava antigamente. A nossa oportunidade agora é outra, né? Tem duas câmeras aqui, às vezes eu me perco. Então tem o Face da escola e tem o Insta da escola. Então a nossa oportunidade agora é de transcender e fazer diferente, né? Então vamos lá, vamos transcender. A gente precisa entender que qualquer edifício maravilhoso, aquele que você olha e fala, nossa, que monumento da engenharia humana, da inteligência humana, ele começou de um projeto e depois ele precisou da base, né? Ele precisa do alicerce. Alguém constrói casa pelo teto? Não. Das paredes? Não. Do fim, né? Não. A gente começa pelo começo. E quando a gente fala de saúde emocional, de saúde mental, a gente começa pelo começo. A gente começa pela infância, libertando o potencial da criança que Maria Montessori traz para nós. Nós temos aprisionado o potencial da criança por medo, por insegurança, às vezes por ignorância. Mas agora nós estamos na era, né, na fase de libertar esse potencial da criança, de educar libertando, de educar para que elas potencializem a si mesmas e consigam transformar-se ao mundo, né? Então tudo começa pela criança. E a criança de 0 a 6 anos, gente, esse é o período mais incrível do ser humano. Ele nunca vai aprender tanto, desenvolver tanto, fazer tantas conexões neurais quanto nessa fase. Essa é a fase mais fértil para a criança, para o ser humano desenvolver padrões nobres, sentimentos nobres, educação emocional. Essa é a fase. Maria Montessori é maravilhosa, né, Cecília? Então a fase da primeira infância, gente, é a fase mais fértil que o ser humano está aberto para aprender. Depois vem uma dificuldade maior para todo tipo de aprendizado, né? Mas especialmente esses que tratam de valores humanos, esses que tratam de humanidade, esses que tratam de moral, sentimentos, educar os seus pensamentos, educar os seus padrões. Então é agora. Então vamos aproveitar que a criança está aberta para o aprendizado, para que a gente consiga auxiliar na construção de uma saúde emocional para todos, né? A educação positiva que nós trabalhamos em nossa escola com muita alegria, porque nós amamos a educação positiva, ela oferece recursos para a construção de habilidades humanas que ajudam essa criança a se tornar um adulto saudável, emocionalmente, mentalmente saudável. Porque ela rompe com o padrão de educação punitiva. E ela mostra o quanto é importante romper esse padrão de punição e colocar os recursos nobres de educação para que essas habilidades sejam desenvolvidas, né? Então, primeiro, para que a gente consiga ajudar as nossas crianças a desenvolverem uma saúde mental e emocional, a gente precisa trabalhar conexão. Todos os dias, conexão com essa criança, ter doses de... Pode entrar, viu, produção? Ter doses diárias de conexão, de presença, de afeto. Sabe, estar com a criança sem celular tem sido cada vez mais difícil, né? A gente está sempre ligado, sempre online, sempre disponível para todos e muitas vezes indisponível para a criança, que precisa de presença. Então, ter essa dose diária de conexão pode ser 10 minutos por dia. Pode ser meia hora, se você dispõe disso. Pode ser 1 hora. De estar conectada com ela para ler uma história,
para brincar com o que ela gosta, para fazer um bolo, cozinhar, para sair e passear, para estar junto, para conversar como foi o dia, desconectado da internet e conectado com a criança. Isso é muito, muito, muito importante. Porque a criança desenvolve nessa fase o senso de pertencimento. E como a gente vai falar já já, né? Se ela não desenvolve isso, ela traz dificuldades emocionais e ausência de saúde mental e emocional na vida. Então, estar disponível e fazer essa conexão é alma com alma, sabe? É sentimento a sentimento. É quando a produção quebrando a casa. É quando você está presente, conectado com a tua criança, sentindo a tua criança. E se a gente fica preocupado com a panela de pressão que está no fogo, não dá, né? Se a gente fica preocupado porque eu tenho que responder as mensagens, que eu tenho que olhar o WhatsApp, ou isso ou aquilo, a gente não consegue. E criança precisa de presença. E criança sem presença, ela não consegue desenvolver essa saúde emocional de forma ampla e plena, né? Criança precisa também de um negocinho muito simples, às vezes nem tão simples assim, né? Que se chama rotina. Criança precisa de rotina. Rotina é saudável para a criança. Ela precisa ter horário para acordar, ela precisa ter o horário de dormir, ela precisa ter o momento da alimentação sem tela, sem celular, ela precisa ter a rotina do sono, que vai baixando as luzes, vai baixando as vozes, vai fazendo com que a criança se sinta já mais tranquila. Criança tranquila é um negócio difícil, né, gente? Quem tem criança pequena aí, eles pegam fogo na hora de dormir, porque vai baixando aquele nível e o hormônio do soninho vai chegando e eles querem brincar. Mas aí se ele tem uma rotina que o leva a dormir tranquilamente, puxa vida, ele consegue se desenvolver, né? Então rotina, gente, rotina não precisa ser o horário engessado, mas é a rotina das atividades que ele precisa desenvolver, né? Olha, à noite a gente faz assim, tem historinha, tem oração, abaixa as luzes e dormir. Sem tela, porque tela impede um sono bom, né? Um bom sono da criança. Rotina para alimentar, rotina para ir para a escola. Isso é extremamente importante, isso traz previsibilidade. E a criança que vive a previsibilidade, ela é mais segura. Ela é mais saudável emocionalmente. Porque ela sabe o que vem depois. A gente trabalha muito isso na escola, né? Então eles têm os quadros de rotina que é construído com eles, eles sabem o que vai ter depois. Aí quando a professora muda, eles falam, não, né, tia Mayara tá aí? Não, mas depois do lanchinho é isso. Eu escutei isso acho que ontem. Aí, é verdade, então vamos fazer isso, né? Então, é importante, a rotina é extremamente importante. Faça com a tua criança aí um quadrinho de rotina, desenha com ele ou coloca as fotos daquilo que ele precisa cumprir, porque vai ser bom para todos, né? Brincar, criança precisa brincar. A janela de sono, a criança precisa, a hora que ele tá com a janelinha do sono, ele precisa relaxar e dormir. Depois que passou isso, tá travando aqui, pessoal? Vamos lá. A criança precisa brincar. O trabalho da criança é brincar. Maria Montessori de novo falava isso, né? O trabalho da criança é brincar. Brincando, ela se desenvolve mentalmente, a parte cognitiva, emocional, a parte sensorial, a parte motora. Ela aprende, gente. Brincando, a criança aprende muito, ela se desenvolve muito. E hoje em dia, quem tem criança aí na fase dos 8, 9 anos de idade, deixa eu ver aqui, internet. Gente, se continuar travando, vocês me falam, tá? Quem tem criança de 8, 9, percebe que as crianças deixam de brincar para ficar nas telas. Então, a gente pode evitar isso oferecendo para as crianças o horário da brincadeira, o horário de brincar livre, de construir suas brincadeiras. Isso é muito importante, porque desenvolve na criança a criatividade, né? Ela desenvolve o criar, o fazer, deixar que a criança sinta tédio. Ela precisa sentir tédio, né? Porque isso ajuda ela a criar, ela a ser criativa. Precisa ter tédio para fazer, para criar, para construir, para pensar, para refletir.
Então, diminuir, né, evitar esse excesso de telas, para que a criança não perca essa oportunidade maravilhosa de criar, de construir em si, na sua vida, criatividade. Né? Então, reduzir as telas, elas prejudicam sim o desenvolvimento da criança. Quando usada com moderação, ótimo, né? Exatamente. Ela elabora a sua individualidade quando ela brinca, né? Criança precisa também de natureza. Muito. A gente precisa, a criança precisa de natureza. Fazer atividades ao ar livre, dar uma volta, olhar para uma árvore que está com uma flor linda, olha esse pebo que é branco, depois olha aquele ali, é roxo, é rosa, é amarelo, né? Então é importante ela ter esse contato com a natureza, ela entender como funciona a natureza, ela se integrar à natureza. Criança que tem muita energia, criança que é muito ligada no 220, comer as amoras todas do pé da escola, né, Andréia? Como o Heitorzinho, hoje eles comeram muita amora. Amanhã também. Então, mamãe, já, assim, amanhã pode ter manchas na roupa, e assim, manchas irreparáveis por conta das amoras. Tá bom? Porque tem comilança de amora amanhã. Aliás, tá começando a temporada de amora, tá? Então não fica bravo com a gente, não. O bem também adora. Eles plantaram a própria amoreira e agora eles estão consumindo os frutos da própria amoreira. Olha que integração maravilhosa. Então lá na escola, a gente já trabalhou esse ano uma experiência da borboleta que deixou um presentinho lá e deixou uma rúcula cheia de ovinho. Então nós pegamos os ovinhos, cuidamos dos ovinhos, alimentamos os ovinhos, que virou o quê? Lagarta. E aí esse professor ficava desesperado, aquelas lagartas na escola. E aí, depois de um tempo, elas se tornaram borboletas, mais de 40 borboletas. Nós plantamos com as crianças alface, nós plantamos o tomate teve doença, e deu um tomatinho, depois a gente plantou de novo, e alface, eles plantaram girassóis, e quando termina o ciclo do girassol, colher as sementes do girassol, e eles mesmos falam, agora nós vamos plantar de novo, e vai começar tudo de novo. Então eles percebem a lei da natureza de forma muito natural, espontânea. Isso desenvolve sabedoria de vida. Isso eles vão levar para a vida inteira. Isso forma seres humanos muito diferentes. Muito diferentes. Porque a gente precisa desenvolver sabedoria, né? A gente precisa de sabedoria. Então, criança precisa também, gente, de espiritualização, de ter um momento da prece em família. Existem muitas pesquisas, tem uma muito impactante que mostra que seres humanos que adoeceram emocionalmente, eles possuíam ausência de espiritualização, enquanto aquelas que possuíam uma religiosidade, uma espiritualidade e cresceram e foram acompanhadas ao longo da vida, eles cresceram mais fortes, resilientes, fortes, conseguiam lidar com problema, com dificuldade, com frustração, com saúde emocional. Enquanto aquele grupo que cresceu sem essa oportunidade de espiritualização adoeceu emocionalmente de forma séria e grave. Então, trabalhar isso com a criança e fazer atividade em família. Pode ser uma atividade de colagem, pode ser uma atividade de uma leitura, pode ser fazer um bolo gostoso, pode ser comer um bolo gostoso, pode ser levar o cachorro para passear, limpar a casa, tirar o pó dos móveis, fazer algo junto. A criança está pronta e aberta para ajudar, para cooperar. Mas ela precisa dos estímulos, né? E aí a gente precisa falar do que é educação positiva, que a gente ama trabalhar na escola, a disciplina positiva, que é o pertencimento. Quando a criança desenvolve pertencimento na família, na escola, com as professoras, onde ela está, o processo de adaptação, quando ela desenvolve esse pertencimento, ele é rápido, ele é fácil, ele é gostoso, né? A criança se adapta muito fácil. Quando a criança desenvolve esse senso de pertencimento na família, isso é tão importante. Extremamente importante. Porque o ser humano precisa se sentir pertencido, amado, querido. E ele desenvolve
um apego chamado apego seguro e não o apego inseguro. O apego seguro, a teoria, ela é linda. E ela mostra pra gente, quando a criança se sente pertencida, ela é acolhida, ela se sente amada mesmo quando ela tem comportamentos difíceis, quando ela não tá na sua melhor versão, no seu melhor dia, ela sabe que ela tem amor incondicional. Ela sabe que ela é pertencida, que ela é querida, que ela não precisa mudar a si mesma, ser outra pessoa, para se sentir pertencida na família que ela se encontra. Ela é aceita e compreendida com as suas vulnerabilidades, com a sua oportunidade de fazer e de errar. Porque todos nós aprendemos errando e retomando. Então a criança, quando ela desenvolve esse apego seguro, ela se torna um adulto com bom relacionamento consigo mesmo e com o outro. Já aquele que quando chora, quando tem uma crise, uma explosão emocional, quando é negligenciado, quando ele é negligenciado, quando ele é calado, quando ele sente que ele não pode confiar no adulto, quando ele é educado por meio do medo, sabe? Do medo, da punição, da violência física, da violência emocional, psicológica, né? Da violência verbal, a criança não desenvolve esse apego seguro, desenvolve um apego inseguro. E esse apego inseguro faz com que os relacionamentos futuros sejam muito difíceis. Porque ela tem dificuldade de se relacionar com o próximo, porque ela tem dificuldade de se relacionar com ela mesma. Ela não se sente pertencente, querida, merecedora de amor, né? Muitas vezes é aquele relacionamento que tem um que é muito ansioso, muito carente por amor, o outro é aquele que é evitativo, que sente que não merece ser amado, então ele evita relacionamentos. Isso tudo por falta de apego seguro, né? Mas um dia a gente aprofunda nisso aí. É importante a gente entender que a criança precisa se sentir pertencida, querida, amada, incondicionalmente. Isso é extremamente importante para a saúde emocional dela, né? Lembrando então que no final nós temos presente, que é um PDF mini book para todos que estiverem na live, e tem também um livro que nós vamos sortear aqui para quem estiver conosco, tá? E esse livro ele traz sobre as linguagens de amor da criança. Cada um de nós tem uma linguagem. Uns gostam de receber presentes, surpresas, né? Gosta de ser surpreendido, um café da manhã, com florzinha, um bolo que mais gosta. O outro precisa de se sentir amado quando ele recebe ajuda, quando alguém está fazendo algo por ele, ajudando. O outro, cada um de um jeito. Um dia a gente faz uma live sobre isso, que é maravilhoso esse livro. Então, nós vamos sortear esse livro aí, tá? A educação positiva, então, ela traz para nós essa necessidade da gente acolher a criança, da gente auxiliar. Vai sim, Verônica, é aqui no Face, tá? Da gente auxiliar a criança no seu desenvolvimento pleno, dela desenvolver educação emocional. Então, se a criança chora é porque ela tem uma necessidade, vamos acolher, vamos auxiliar. E muitas vezes quando a gente fala em acolhimento, tem uma dificuldade de entendimento. Gente, acolher não é o mesmo que passar a mão na cabeça, né, gente? É diferente. Acolher a criança é aquele momento que a criança não tá bem, que ela não tá se sentindo bem, que ela tá numa explosão emocional, que ela tá sentindo medo. A gente vai acolher o que ela tá sentindo, mostrando pra ela que é natural o que ela está sentindo. Mas não é passar a mão, ser permissivo, isso é diferente. É acolher o que ela sente, mostrar para ela de forma segura, guiá-la para que ela consiga desenvolver o comportamento desejado, porque a criança ainda não sabe. Ela está aprendendo. Então a gente vai auxiliar a fazer esse processo, ajudá-la nisso, né? Então a educação positiva é uma educação não violenta, que não usa métodos punitivos, nem grito, nem ameaça, nem violência física, nem psicológica, nem verbal. E Jane Nelson, que é a criadora, ela tem uma frase que é muito impactante. Olha só como a nossa educação, culturalmente, especialmente no Brasil, ela é punitiva. A gente acha que quando uma criança erra, ela merece ser punida.
Porque se ela não for punida, ela não vai aprender. E aí Jane Nelson, né, tem uma frase assim, vamos prestar atenção nessa frase. Ela diz assim: de onde tiramos a ideia absurda de que para fazer uma criança agir melhor, a gente precisa primeiro fazê-la se sentir pior? Que é quando a gente pune a criança. Para ela ser melhor, para ela mudar o seu comportamento, a gente precisa fazê-la se sentir pior. De onde é que a gente tirou essa loucura? E como nós temos educado por meio desse padrão doentio de comportamento? Ninguém se sentindo pior vai agir melhor. Ninguém. Nem nós, nem as nossas crianças. Né? Ninguém. Então, se eu vou fazer um processo de punição, ela errou, ela vai ser punida, ela precisa sofrer, ela não vai conseguir mudar o seu padrão de comportamento. Padrão de comportamento. A gente pode conseguir mudança no comportamento na hora. Porque a criança, quando apanha, ela vai ter medo, ela vai parar. A criança, quando ouve um grito, ela vai ficar assustada, ela vai parar. Todo o seu corpo físico, né, vai mandar um monte de adrenalina e tudo mais, ela para e depois ela vai ficar agitada. Né? Então ela vai parar, mas ela não vai construir um bom comportamento a longo prazo, porque ela aprendeu. O que ela aprendeu com o grito? O que ela aprendeu com a violência? Ela não sabe agir e ela precisa que um adulto auxilie para que ela construa esse bom comportamento. Então ela precisa de uma educação positiva que a ajude a desenvolver esse comportamento. Fazê-la se sentir mal, criticando, punindo, ela não vai conseguir. É muito forte, né, Verônica? E a gente tem passado por isso, né? A nossa sociedade é muito assim, né? Então, quando a gente educa por meio de violência, seja qual for, a criança cria um apego inseguro e a gente cria uma criança, um indivíduo bem fragilizado. Bastante fragilizado. E a gente acha que é o contrário, né? Não, vai ser forte, vai ser aquele que engaveta as emoções, que não se autoconhece, que tem explosões emocionais porque não consegue gerenciar sua vida íntima, não consegue se compreender e se entender, não consegue gerenciar todo esse turbilhão emocional, não consegue desenvolver autoconfiança. Então, é muito prejudicial. A gente também cria indivíduos fragilizados quando a nossa educação é permissiva. E aí, a educação permissiva é quando a gente deixa a criança fazer tudo que ela quer, ela não tem limite. Se ela chora, eu falo, então pega o que você quer. Se a gente tem medo de falar um não e a criança não gostar mais da gente, a gente tem medo e não quer que a criança chore, porque senão ela vai ficar traumatizada, e a gente deixa a criança fazer tudo, ela não tem rotina, ela faz o que ela quer, ela come o que ela quer, se ela quiser, se ela não quiser, ela não come, ela dorme se ela quiser, se ela não quiser, ela não dorme, e o pai e a mãe acabam tendo medo da criança deixar de amar se falar não. Essa é a educação permissiva, que também cria crianças, indivíduos fragilizados, emocionalmente fragilizados, com uma saúde mental abalada. Então, criança precisa sim de rotina, previsibilidade e limite, mas esses limites são de que forma, gente? Para a educação de uma saúde mental plena, limites com gentileza, e isso a educação positiva ensina como fazer, né? Educação positiva ensina gentileza ao mesmo tempo que a gente traz os limites. Então a gente precisa pensar, né, de que forma a gente consegue educar essas crianças emocionalmente saudáveis, para educar as emoções, para que nós possamos ter saúde mental, a gente precisa ter saúde emocional. Então quando a gente chega nessa fase do Setembro Amarelo e a gente vê os dados, são alarmantes. O número de criança depressiva cresce no Brasil de forma assustadora. Gente, é criança muito nova. É criança com 4, 5, 6 anos de idade. É criança que aos 10, aos 11 tem forte tendência suicida. É criança que se torna adolescente que a hora que leva um não da vida, do namorado, da namorada, tenta exertar da vida. Então a gente precisa cuidar com urgência. A gente precisa olhar para as nossas crianças e educá-las emocionalmente. E isso é para já.
Isso não é brincar de educar emocionalmente. Não é a gente ler historinhas de educação emocional achando que a gente está educando emocionalmente. Isso é todo um contexto. A educação emocional ela acontece na escola no todo, na hora do lanche, na hora do parque. E em casa também. Na hora que a criança está bem, na hora que a criança está jogando, na hora que a criança tá com uma briga com o irmão, na hora que a criança tá lendo um livro com a gente, na hora que a criança quer colaborar e na hora que ela não quer colaborar, na hora que ela está tendo um ataque de birra, né, uma explosão emocional, e na hora que ela está tendo um ataque de euforia, na hora que ela está triste, na hora que ela está alegre, em todos os momentos. Isso é muito sério, isso é urgente, isso é extremamente necessário. Né? Então, para a gente educar as emoções, auxiliar a criança, a gente precisa fazer um processo duplo. Enquanto educadores, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto avô, que estamos ali cuidando dessa criança, a gente precisa educar as nossas emoções, porque nós não recebemos essa oportunidade de nos educarmos emocionalmente, né? Como nossas crianças estão. Então, desenvolver essa saúde emocional em família é trabalhar afeto, porque família precisa ser lugar de afeto. E trabalhar afeto é quando a criança se sente pertencida. Família é afeto e a criança precisa se sentir pertencida. Como ela se sente pertencida? Quando ela não precisa disfarçar o que ela é. Quando ela não precisa disfarçar suas emoções, porque ela sabe que as suas emoções são naturais e que ela vai ser acolhida nas suas emoções e direcionada para que o seu comportamento seja o melhor possível. A criança vai sentir raiva e a gente vai dizer para ela que ok, eu também sinto. É natural. Todo mundo sente. Mas a gente vai educar o que ela pode fazer. E o que ela não pode fazer quando sente raiva. Como ela consegue fazer o processo de aliviar suas tensões emocionais. Como ela consegue fazer o processo de se autoequilibrar novamente. Sem ferir ninguém. Sem se ferir. Respeitando a si mesma e respeitando o outro. Esse processo de educação emocional ele é imprescindível. E nós, adultos, temos tantas dificuldades, né? Então, para isso acontecer, a criança se sente pertencente, ela se sente, eu sou amado. Eu não preciso disfarçar quando eu sinto raiva. Gente, quantos de nós ouvimos, sentir raiva é feio. O papai do céu vai ficar triste. Ou a mamãe vai ficar triste quando você sente raiva. Isso faz o quê? Traz um senso de inadequação absurda, porque eu sinto raiva. Então o que eu faço? Engaveto. Mas não dá para engavetar. E essa emoção não trabalhada, ela não desaparece. Ela fica, ela cria raízes em nós. E os nossos comportamentos passam a circundar, a gravitar em torno de tudo que a gente engaveta. E isso traz doença emocional. Quando a gente não pode sentir, a gente sente. Então é imprescindível a gente trabalhar um processo de validar as emoções. Validar. Sabe o que é validar? É você olhar para a tua emoção e dizer, ok, eu tive um dia difícil, eu estou me sentindo frustrada. Mas às vezes a gente fica triste porque está frustrado. Porque a gente não sabe lidar com as dificuldades, né? Então fica triste, fica frustrado, não sabe o que está sentindo. A gente não valida as emoções, nem nossas. Então a gente vai fazer um processo em conjunto, auxiliando as nossas crianças, validando as nossas emoções. Ok, eu tô triste. Eu tive um momento difícil. Tá tudo bem, eu vou me acolher, né? E quando a criança tá assim, a criança tá triste, a gente chega e fala assim, não tem motivo pra você tá triste, que bobeira, que bobagem. Olha como a gente invalida. Quem somos nós para dizer se tem motivo ou não para chorar? Se tem motivo ou não para estar triste? Se tem motivo ou não para estar com raiva? Dizer para ela que não pode chorar. Não pode chorar, isso é coisa de menina. Você é menino. Não pode chorar porque menina bonita não chora. Não pode chorar porque não tem motivo para você estar chorando. Ou você quer um motivo para chorar? A gente ouvia isso, né? Você quer um motivo para chorar, vou te dar. Então a gente vai invalidando, de tanto invalidar as emoções, nós somos a geração do analfabetismo emocional e a geração das doenças emocionais. A gente precisa de remédio para dormir, para acordar, para ficar feliz, né? Então a gente consegue trabalhar tudo isso preventivamente na nossa forma de educar o nosso dia a dia. Isso é imprescindível, né?
Isso é imprescindível. Então, validar essas emoções, isso faz com que a criança se sinta pertencente. Eu posso pertencer, eu posso ser quem eu sou e eu vou ser auxiliado para eu desenvolver minha melhor versão, porque eu sou aceito na minha vulnerabilidade, eu não preciso esconder. Olha que maravilhoso, que libertador que é. Isso ajuda no processo todo da educação do ser humano, né? E a partir de então, ajudar a nomear as emoções. E para isso, gente, a gente vai ter um trabalhão, né? Como é que analfabeto emocional vai nomear as emoções do outro? Né? Exatamente. Uma frase errada, uma colocação errada deixa a marca para toda a vida. E a criança ferida precisa depois de tratamento, né? Então, a gente tem aí uma tarefa que é, nesse processo de educação emocional, nomear as emoções da criança, para ajudá-la a se entender o que ela está sentindo, porque ela, né, quando ela está aprendendo sobre esse mundo das emoções, ela às vezes não sabe o que ela está sentindo, ela está chateada porque ela queria isso e não deu, não aconteceu. Ela está triste porque... E aí quando a criança começa a se entender, ela mesma diz, né? E se você falar, nomear errado, a gente fica com medo às vezes, né? Como é que eu vou nomear a emoção da minha criança se eu não tenho um repertório assim, né? Emocional muito grande. Eu só sei assim, triste, feliz, calmo, irritado. E tem surpresa, né? Tem entediado, tem enternecido. A gente vai ajudar, tá, pessoal? Os pais da escola aí, nós vamos auxiliar com todo um repertório novo de alfabetização emocional e o que essa emoção oferece pra gente ajudar nesse processo de nos conhecer e ajudar a criança. Então é preciso validar, mas é preciso nomear. Eu percebi que você tá triste porque isso, aquilo. Parece que você tá um pouco frustrado, você tá chateado, você tá com raiva, você tá irritado. Você tá irritado, né? Então a criança vai entendendo o que ela tá sentindo. E aí as emoções dela são validadas, são aceitas. Ela se sente muito amada, querida, pertencida, compreendida. E a partir daí a gente vai ter que desenvolver uma escuta ativa, uma escuta empática. E para algumas pessoas isso é muito difícil. Ouvir o outro, ouvir mesmo. Para outras pessoas escutar já é difícil. Ouvir. Desenvolver uma escuta empática que ouça o que a criança está querendo dizer. Porque às vezes ela está falando uma coisa, mas ela está querendo falar outra, né? Ela está querendo ser entendida. Ela está querendo dizer de um medo, de uma frustração, de uma dificuldade que ela teve ao longo do dia e que ela não está segura de verbalizar. Então quando você ouve, ela sente, pertencida. E para isso a gente precisa desenvolver também com o nosso cônjuge, com o marido, com a esposa, com o companheiro de trabalho. Isso é muito importante, minha gente, desenvolver essa escuta empática na família, que é lugar de afeto, na família, que é lugar de desenvolver humanidade. E a gente precisa desenvolver humanidade em tudo que a gente faz. E na educação não tem como a gente educar sem humanidade. A gente precisa aprender a educar positivamente. Para a gente conseguir desenvolver em todos nós essa saúde emocional, né? Então quando a criança erra e ela é acolhida, né, positivamente, ela sabe que ela não vai precisar reproduzir um modelo, um jeitão de ser, ela pode ser ela mesma, ela desenvolve criatividade. Ela não vai ser punida porque ela foge daquele gabarito que ela precisa cumprir. Mas ela pode ser ela mesma e mostrar suas vulnerabilidades, porque vai ter uma mão segura que vai ajudá-la a construir virtudes, valores, aprender, a se gerenciar, a se compreender, a compreender o mundo. A educação positiva oferece tudo isso, né? A educação das emoções oferece tudo isso. Então, quando a gente tem essa educação emocional no lar, de aceitar o outro como ele é, sem as projeções malucas que a gente faz, né? Não, meu marido vai ser assim. Aí você casa e vê que ele não é nada disso. Não, meu filho vai ser assim. Meu parto vai ser assim. A gente idealiza até o parto, né? Aí você vê que não é nada disso que você idealizou. Cada um é um universo à parte com a sua riqueza de ser quem é, né? Com as dores e com as maravilhas de ser quem ele é. Então, quando a criança erra,
E ela entende que errar é um processo de desenvolvimento para que ele consiga fazer diferente, alcançar outros, fazer outros caminhos, tentar de outras formas. Isso dá calma para a criança, para que ela se sinta saudável emocionalmente e saiba que errar faz parte do processo. Gente, quanta criança perfeccionista, criança que não pode errar. Criança que se passa lá do risco e desenha fora, se sente a pior criança do universo. Por quê? Porque é uma criança que é educada que não pode errar. Que errar não é aceito. Que errar é feio. Que ela tem que ser perfeita. Olha que cobrança maluca que a gente está fazendo com as nossas crianças. E aí a criança como vai desenvolver saúde emocional? Não tem como. Ela precisa receber a oportunidade de que ela pode sim errar. E ela pode reconstruir, ela pode refazer, ela pode. Todos nós podemos. A perfeição não é para nós agora. Vai chegar o momento, mas não é para nós agora, né? Então vencer o nosso perfeccionismo, nós enquanto mães, né? E aí chega uma parte muito importante para nós, enquanto mães, para desenvolver esse trabalho todo de saúde emocional em família. Nós, enquanto mães, precisamos abdicar, né? A gente precisa dissolver essa ideia de mãe perfeita. Porque essa mãe perfeita, ela existe antes de ter filho. Depois que se torna mãe, ninguém é perfeita. Porque não existe mãe perfeita na Terra. Nós somos mães reais. Nós somos mães que falhamos e aprendemos a refazer, a acertar com os nossos erros, a fazer diferente. Isso vai nos ajudando a nos melhorar, a chegar na versão melhor que a gente consegue, mas sem exigir de nós perfeição. Isso acaba com a saúde emocional de todo ser humano. E a gente, famílias, a gente observa quando a gente vai falar de saúde emocional, de educação emocional, saúde mental, a maioria de nós aqui hoje somos mulheres. Homens, por favor, se manifestem, né? Os homens que estão aí, digam oi, dá um olá, dá uma boa noite pra gente ver vocês. E aí a gente observa o que tem acontecido conosco, mulheres. Uma sobrecarga mental intensa, imensa. E o que é essa sobrecarga mental? Ela pesa tanto e ela é causa de muita depressão, burnout, ansiedade, pânico e todas as outras, né? Insônias e dificuldades emocionais intensas. Por quê? Porque a mãe é a que pensa em todas as coisas da casa. Ela trabalha fora, geralmente, um homem. Ela trabalha fora, ela trabalha no lar, ela pensa no que a criança precisa comer, na comida saudável que precisa comprar, na lista de compra que precisa fazer, na unha que não foi cortada, naquele alimento que venceu que precisa tirar, senão a criança vai comer. Na roupa que não saiu da máquina e foi parar no varal, amanhã vai ter que lavar de novo. Nossa, tem que tirar a carne para amanhã ou o feijão. Eu tenho que olhar a lancheira da criança. Qual que é o lanche da criança amanhã mesmo? Tem uniforme para ele? Tem que marcar pediatra. E aí vai. A mãe pensa em quase tudo do que tem que acontecer na vida familiar. Além do que ela tem que pensar do que acontece no seu âmbito de trabalho, né? Isso traz sobrecarga mental. A gente precisa se livrar disso. A gente precisa dividir essa fatia com os parceiros, a gente precisa dividir se é mãe solo, com a ajuda das mães, dos pais, de alguém que possa nos dar apoio, amparo. Se você não está com o seu marido, se houve uma ruptura na relação, mas essa criança tem um pai e é um pai que é possível, né? O relacionamento, dividir essa carga. A gente precisa de uma ilha para educar uma criança. De uma ilha, de uma ilha toda, né? De toda uma comunidade para educar uma criança. Sozinha vai ser muito difícil. E a nossa sobrecarga aumenta. E quando esse pilar mãe está adoecido, abala toda a estrutura da família. É ou não é? Então, nós mulheres, para que a gente consiga desenvolver saúde mental, a gente precisa permitir que o parceiro, a avó, aquele que está sendo, né, nos auxiliando compartilhando, dividindo essa bênção que é, e também essa dificuldade, muitas vezes, da vida do dia a dia,
Permitir que cada um faça como sabe fazer e compartilhar tudo isso, né? E não exigir do outro que ele faça da nossa forma, mas que ele faça do jeito dele. E a gente precisa falar sobre autocuidado, né? Autocuidado. Quanto você se permite, mãe, avó, cuidar de você? Ter um tempo para você, fazer o exercício que você precisa, ler o livro que você gosta, respirar, descansar. Quantas de nós, quando vai descansar, se sente culpada? Nossa, eu tô aqui descansando, mas eu tinha que estar com a minha filha, tinha que estar com meu filho. Então, trabalhar isso para que a gente não chegue no limite do esgotamento, da exaustão, que caminha muito assim com a maternidade, né? A exaustão. Então, buscar auxílio, sim. Quando a gente estiver se sentindo tristonhas demais, num período muito prolongado, buscar ajuda de psicólogos, de terapias. Quando a gente se sentir exaustas, pedir amparo, pedir ajuda, é preciso, para que essa sobrecarga não fique insuportável. A gente precisa se cuidar, nós mulheres precisamos nos cuidar, né? E educar os nossos filhos com a nossa maternidade real, com a nossa humanidade real, com aquilo que a gente tem de dificuldade, mas com aquilo que a gente tem de habilidade. E tá tudo certo, porque nós somos seres vulneráveis, nós somos seres imperfeitos, querendo acertar e fazer o melhor. Aceitar isso nos traz equilíbrio emocional. Meus queridos e minhas queridas, nós vamos agora... Exatamente, Vanessa, parece errado quando a gente está descansando, parece que a gente tem que estar sempre fazendo, mas eu tô aqui descansando, mas tem roupa para lavar, para pôr no varal, para tirar não sei aonde, tem aqui, isso aqui, tem a louça não sei do que, nossa, eu podia estar tirando o lixo, lavando a frente que tá suja, e a gente se sente mal. Então vamos trabalhar isso, se amar, se sentir merecedora, sim, eu vou descansar, porque a minha saúde emocional é mais importante do que a minha calçada nesse momento. Porque a minha saúde mental é mais importante do que isso. Tudo bem, hoje não vai ter uma comidinha saudável porque eu tô exausta e tá tudo certo. Amanhã eu capricho na alimentação saudável, né? Vamos cuidar de nós, a gente precisa. O índice de mulheres depressivas aumenta muito. Então vamos cuidar de nós com amor, né? A gente precisa se amar. Quando a gente se amar, sabe? Quando a gente entra no avião e vem, né, todas aquelas recomendações e orientações, e o piloto diz que em caso de despressurização vai cair máscara, né? E aí ele fala pra gente fazer o quê? Coloca primeiro em você, depois no outro. Mas a gente que é mãe, a gente sabe que vai dar uma loucura na nossa cabeça nessa hora, não vai? Porque a gente vai querer colocar no filho primeiro. Porque é da gente isso. É ou não é? Não, eu quero pôr nele primeiro. Mas se a gente tentar colocar nele primeiro, a hora que faltar o oxigênio, o que é que vai acontecer? Vai morrer os dois. Se a gente coloca na gente, a gente respira e consegue colocar no filho. Então, autocuidado é isso. Autocuidado é o oxigênio precisa vir para mim, porque senão vai faltar para ele. Eu preciso do autocuidado, porque se faltar para mim, vai faltar para ele. Então vamos cuidar de nós com amor. A gente precisa aprender a se amar. Vamos lá, mulherada, um longo caminho. Vamos ao nosso desafio. Todos nós, todos vocês que estão aqui hoje e desejarem receber o mini book em PDF, Saúde Emocional em Família, vão ganhar, tá? Para todo mundo aí, é o presente da Escola Corina Novellino pra gente ajudar nesse setembro amarelo, pra ele ser mais amarelo, mais alegre, que é a cor da alegria, né? Quando a gente trabalha educação emocional, a alegria, ela é representada na cor amarela, como sol, como girassol. Então, para que isso seja prolongado, para que a gente trabalhe essa saúde mental de forma preventiva, para a gente ter uma família cheia de afeto, para a gente ter crianças emocionalmente felizes, saudáveis, mentalmente, adultos, né? Mentalmente equilibrados, é agora. Então, para você ganhar o seu PDF, tem um desafio aí, tá? Então, basta você curtir esse vídeo, nós vamos deixá-lo aqui, tá? Tanto no Face quanto no Insta, nós vamos publicar, compartilhar. Então, basta você, primeiro, curtir o vídeo. Segundo, deixar o que mais te impactou, o que mais foi positivo, o que mais fez sentido para você na nossa live de hoje.
O que foi? Foi isso, isso, isso. Foi isso. O que mais me impactou foi isso, tá? E marcar uma mãe, especialmente, né? Ou um pai que precise, que faça sentido para ele, que possa ajudar. Essa informação que chegou a você hoje possa fazer sentido e ser importante para alguém, tá? Então curtir o vídeo, deixar o teu comentário do que foi importante para você e marcar uma pessoa que não está aqui para que ela possa se beneficiar com esse conteúdo e a gente possa espalhar saúde emocional para as crianças, para as famílias e para as mães, né? Curtir, deixar o que você gostou, o que foi importante para você e marcar uma pessoa. Correto? E agora nós vamos para o segundo passo, né? O segundo passo é o nosso sorteio. O sorteio. Então, gente, vocês vão deixar a frase quando a gente compartilhar o vídeo, tá? Agora, para o sorteio, o que a gente faz? Para o sorteio é agora. O sorteio existem 2 palavras-chave que foram faladas durante essa live. Quem acertar as 2 palavras-chave vai ganhar o livro As Linguagens do Amor da Criança. 2 palavras. Então, imagine quais são as 2 palavras escolhidas pra gente na live de hoje. E vamos lá, comecem a colocar as palavras-chave aí, as 2 palavras. Quem acertar vai ganhar o livro. O primeiro, tá, gente? O primeiro que acertar ganha o livro, porque só tem um livro hoje. Então, o primeiro que acertar. 2 palavrinhas aí. Deixa eu ver aqui no Face e no Insta. Ai, meu Deus, será que eu fechei a galera aqui? Não. Educação positiva, presença e afeto. Conexão familiar. Chega aí, conexão familiar e saúde mental. Vamos lá. Você pensou, vamos lá, acolhimento e pertencimento, quase. A Nicole é a nossa mediadora de hoje. Vai vendo aí, Nicole, se alguém ganhou. Gratidão e conexão, saúde emocional. Qual que é o tema da live hoje, gente? Família e acolhimento, quase, Emily, quase, Emily. Aqui, deixa eu ver aqui, o pessoal do Facebook também estão chegando muito perto. 2 palavras, Franciele. Amor e educação, tá quase lá, hein? Quase lá. Afetividade, pertencimento, quase, Cecília. A Cecília e a Emily tá quase lá. E aí nós vamos mandar para vocês, tá? Na casa, na residência de vocês, nós vamos... Família e conexão. Quase! Ana Paula, tá quase lá. Família e... A primeira palavra é família, sim. A segunda... Quase, família e amor. Quase, Cleiton. Quase, hein, Cláudio? Família e afetividade. Né, Nicole? Família e afetividade. Robson Luiz, 52. Robson ganhou. E a Ana Paula também, tá bom? Então, nós vamos mandar para vocês, certo? Robson e Ana Paula, nós vamos mandar para vocês o livro. As palavras-chave é família e afeto, ou afetividade, tá? Família e afeto, porque família é local de afeto, onde nós vamos aprender a desenvolver o mais genuíno amor. Ah, que legal, o pai do Henry. Os 2 pais da escola, o Robson, que é o pai do Henry, e a Ana Paula, que é pai da nossa Eva lindíssima. Que legal. Parabéns, viu? Mas todos vão ganhar o mini-book da saúde mental em família, tá bom? Então, deixa aí para ganhar o e-book, deixa aí a sua curtida no vídeo, escreva o que mais fez sentido, que foi importante para você nessa live e marque alguém que você acha que seja importante chegar a essa informação. Quem ganhou foi o Instagram, Fábio, tá bom?
Eu vou fazer uma live sobre esse livro lindíssimo. Eu ainda não tenho a data, tá? Mas eu vou trazer para vocês, eu vou compartilhando e eu vou enviar a foto para vocês. E vou trazer para vocês esse conteúdo. E pais da Escola Corina, nós vamos iniciar a quinzena da educação emocional. Vai ser muito legal, muito conteúdo, material, muito bacana para vocês, viu? Vai ser lindo demais de desenvolver. E tem aí uma semana todinha de desenvolvimento também de empatia e solidariedade, que é a nossa semana da solidariedade, tá bom? Tem um monte de novidade chegando aí. Obrigada a todos que estiveram presentes nessa live. Obrigada a todos que estamos juntos buscando essa educação positiva, consciente, lúcida, amorosa, democrática e respeitosa. Obrigada! Vai ficar gravado, então precisa curtir aí o vídeo que vai ficar gravado, tá bom? Obrigada, gente! Fiquem todos com Deus. Obrigada, galera do Face, do Instagram. Até a nossa próxima, viu? Boa noite a todos. Muitas bênçãos divinas. Tchau, tchau.